as eleições que aconteceram na Venezuela, que parece que eles pediram as fichas das urnas, atas. Mas nessa hora que o Lula brigou com ele. Olha, brigou com eu vou Lula, dizer né? uma coisa. Inclusive, eu o Lula acompanho. não reconhece Maduro como presidente. Né? Isso é uma bobagem do Lula. Você é amigo do Lula. Você devia ter cobrar isso do Lula, então. Hein? Eu já fiz isso muitas vezes publicamente. Porque Breno. eu fui trabalhar como jornalista nas eleições venezuelanas. Eu vi o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu foi uma sabotagem no dia das eleições. Veja, como é que funcionam as eleições na Venezuela? As eleições na Venezuela já foram elogiadas pelo ex-presidente norte-americano Jimmy Carter como as mais limpas que ele já viu. As mais seguras que ele já viu. Porque na Venezuela você tem o voto eletrônico e o voto impresso. Você tem os dois votos. É um sistema inexpugnável. Que já foi passado por N análises internacionais. Todos os partidos que participam das eleições venezuelanas têm direito às atas de cada urna. E existe uma apuração oficial. A apuração oficial, ela depende da centralização dos resultados no Tribunal Superior Eleitoral deles. As atas que os partidos têm, elas são entregues por unidade de votação. Não são atas centrais. São por unidade de votação. Houve comprovadamente, há muitas comprovações disso, internacionais, não estou falando de comprovações venezuelanas. Na noite da apuração, o sistema de transmissão venezuelano foi atacado por hackers. Já se sabe de onde partiu o ataque, que foi de Montenegro, ali da antiga Iugoslávia. Os mecanismos que foram utilizados. Se impediu a centralização do resultado eleitoral. Simplesmente o Tribunal Superior Eleitoral não tinha mais os resultados. Mas como que eles transmitem? Lá é diferente da daqui, porque a daqui não é ligada com a internet. A nossa. Nem lá. Porque O problema tá é que existe um pedaço da transmissão, porque a parte interna, que é a parte das urnas eleitorais até o meio do caminho, é um sistema intranet, vamos dizer assim. Sim, esse certo? é inviolável. Inviolável. Agora, das regiões para o TSE, era um sistema... não era um sistema da internet corriqueira, mas era um sistema interceptável, que era a fragilidade que provou ter o sistema deles. Eles ficaram sem apuração. Eu estava lá na noite em que houve pânico entre os venezuelanos. Entre os membros do TSE, eu estava lá, eu vi o pânico. Nós não estamos conseguindo ter os resultados. Mas aí tem o impresso. O impresso é cada partido, urna a urna. Sim. Tá certo? E aí a garantia do fez impresso. a oposição? Nessa hora o impresso salvou, Qual foi então. a tramóia? Bloqueia por um ataque eletrônico a centralização do voto. E a oposição só divulga as atas que lhe são favoráveis. As atas desfavoráveis ela não divulga. Porque todo mundo tem as atas urna a urna. Então você passou a ter uma situação na qual o PSUV tinha atas, a oposição... PSUV é o partido do Maduro, né? Partido Socialista Unificado da Venezuela. A oposição tinha atas e ninguém tinha a totalização. E as atas que existiam eram as atas nas mãos de cada partido. Cadê o Conselho sistema... Moral, não? O Conselho então, ele Eleitoral reúne o Conselho Nacional pra... Eleitoral, o Conselho Nacional Eleitoral informa essa situação e o Conselho Nacional Eleitoral, a partir de uma contagem parcial, informa um resultado já naquela primeira noite. Né? Mas é um resultado muito parcial. Baseado nas próprias atas partidárias. Eles não tinham acesso ao controle eletrônico. E aí o Maduro faz o correto. Ele vai à Corte Suprema, porque existe uma Corte Suprema na cúpula do Poder Judiciário. Ele diz: a Corte Suprema tem que ordenar que todos os partidos apresentem todas as suas atas para uma recontagem. Todas as atas têm que ser apresentadas. E as atas do meu partido estão aqui. Todas que nós temos estão aqui. Mas todos os partidos têm que ser obrigados a apresentar as atas. E haver uma recontagem a partir das atas. A oposição não aparece para entregar as atas. E
E passa a dizer que o vitorioso tinha sido Edmundo Gonzalez, que era o candidato apoiado por Maria Corina. A oposição não apresenta as atas. Ela simplesmente diz, nós vencemos. Mas se a oposição não entrega as atas vamos pensar, a ocasião, entregas de Maduro, essa primeira parcial teria que ter saído uma vitória abrangente do Maduro. Não. Veja, as atas da oposição, tanto as atas do PSUV quanto as atas da oposição, tem que ter os votos de todo mundo. Sim. Tá certo? Então, o que foi recontado? Foram trazidos para o Tribunal Superior Eleitoral os votos físicos e as atas que foram apresentadas ao tribunal, que eram as atas do PSUV. Porque as atas da oposição, a oposição não entrega. Sim. E depois se descobre que várias das atas que eles apresentam nos meios de comunicação eram falsificadas. Eram falsificadas. Aí foi o próprio, vamos pensar, aí a Corte Tribunal Suprema Eleitoral apura, faz essa análise, né, Corte de falsificação. Claro, a Corte Suprema apura a partir das atas que foram entregues ao tribunal, apura a partir dos votos recolhidos dos centros de votação, que não havia todos os votos recolhidos, porque muitos centros de votação foram atacados por milícias da oposição na noite eleitoral. Foram incendiados os centros de votação, exatamente para você não ter acesso aos votos físicos. A Corte Suprema apura a partir daquelas atas, apura a partir daqueles votos que recolhe e declara que o Maduro foi o vencedor. E a oposição, que nem sequer tinha respeitado a Corte Suprema, denuncia fraude com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio de países europeus. E o Brasil, o México e a Colômbia apresentam um discurso híbrido, nem cá nem lá, do tipo, não denunciamos fraude, mas não reconhecemos a vitória do Maduro porque nós queremos ver as atas. As atas às quais se referia Brasil, Colômbia e México, elas não existem. Porque não são as atas do PSUV que estão sendo reivindicadas. São os registros urna a urna que teriam que ter sido transmitidos para um sistema que foi sabotado. Não existem essas atas oficiais, porque não houve transmissão. Não houve transmissão. São transmissões automáticas na hora que você faz o voto. E não houve essa transmissão. Na hora que você fecha as urnas, é que esses votos eletrônicos são transmitidos para registros urna a urna na Gazeta, como chama lá? Gazeta del Pueblo, o diário oficial deles, que é onde normalmente saem esses resultados. Você chegou a ter informação das pesquisas eleitorais lá, como que estavam? Havia pesquisas de todos os tipos. Umas que coincidiram com o resultado vitorioso para o Maduro e outras que davam derrota do Maduro. É porque na pesquisa realmente agora, dá um reflexo. O que mostra que houve um plano organizado é que eu nunca vi tanta concatenação. Bloqueio da votação na noite do dia 29 para o dia 30 de julho. Naquela mesma noite, em 40 pontos diferentes da Grande Caracas, vamos chamar assim, da região metropolitana, aparecem as guarimbas. Guarimbas são grupos violentos que começam a tocar fogo em prédios públicos, incêndios eleitorais, no aeroporto. Eles tomaram o aeroporto. Houve uma das gangues armadas da oposição, tomou o aeroporto. Eu sei que estava lá no mesmo hotel que eu estava hospedado. Mesmo hotel? Agora estou em dúvida. Mas estava lá o João Pedro Stede, do MST. Ele não conseguiu voltar para o Brasil, porque o aeroporto tinha sido tomado por uma milícia da oposição. O que ele estava lá fazendo? Observador internacional. Tá. Haviam mais de 400 observadores, mais de 700 observadores internacionais. Ele não conseguiu voltar para o Brasil. Demorou 2, 3 dias para conseguir voltar. Em 40... Isso aqui não é espontâneo, né? Não existe isso. Havia muita gente paga, contratada, muito jovem, pago para tocar o rebu. Evidente que se planificou um golpe de Estado. Se lascaram esses que estavam pagos lá para fazer um claro, rebu, que eu vi uns blindados passando em cima deles. O chavismo se dá conta que um golpe de Estado estava em curso, mais um golpe de Estado. Não mataram ninguém, não? Matou? Não, teve morte. Rapaz, teve muito enfrentamento. Teve morte mortes dos dois lados, porque teve enfrentamento. Matou muita gente? Muita gente não. Não, mas teve acho que 20 e poucos mortos. De lado a lado, teve mortes do chavismo, que a oposição matou, e teve mortes da oposição. Porque na hora que a oposição
toca o rebu em Caracas, e fora de Caracas também, em outras províncias, o chavismo vai às ruas. Imediatamente a direção chavista, não na mesma noite, mas na manhã seguinte, convoca às ruas a população. Os chavistas vão às ruas enfrentar o que era um golpe. Era visivelmente a tentativa de golpe de Estado. E eles conseguem desmontar o golpe. Uma mistura de mobilização, atuação da polícia, que vai desmontando essas guarimbas. Essas guarimbas não são novidade. Nas outras tentativas de golpe do período Maduro, em 2017, 2019, a gente também teve essas guarimbas. Também houve tentativas de golpe sucessivas depois de 2014. Essa não foi a primeira. Então eles conheciam como é que se comportava a oposição. E a oposição se divide. Uma parte da oposição não aceita o golpe. E essa parte que não aceita o golpe comparece à Corte Suprema e legitima a vitória do Maduro. Não é só o chavismo. Uma parte da oposição, ela aceita ela volta atrás e vai lá e reconhece. Claro, reconhece. E participa dos processos eleitorais atuais, dos processos eleitorais atuais. Já teve eleição para prefeito, para governadores e para deputados de novo. Eu acho que o problema no Brasil é que muita gente acredita que as eleições não foram transparentes e foi um golpe por parte do Maduro, que tem várias pessoas que acreditam nisso aqui do país, né? Parte é do fato do Lula não reconhecer as eleições do Maduro. Pode ser. Porque ali... E, inclusive, isso também gerou outras polêmicas. Eu vou aqui analisar. Eu acho que há um erro de princípio e há um erro de política. O erro de princípio é o seguinte. Quando a Corte Suprema de um país decide quem ganha a eleição, acabou o jogo. Isso aí, sim. Não tem mais acabou discussão. O jogo. Você não pode ficar dizendo, não, eu não confio no resultado da Corte Suprema daquele país. Mas então quem é que decide? Se não é a Corte Suprema do país. Imagina, agora o Brasil não está enfrentando a mesma situação? Ou pelo menos estava enfrentando o Trump questionando o Poder Judiciário brasileiro pelos processos contra o Maduro? Contra o Bolsonaro? Não estavam enfrentando isso? Uhum. Nós não defendemos no Brasil a soberania do Poder Judiciário? Que nenhum outro país pode decidir no lugar do nosso Poder Judiciário? Bom. Inclusive o Maduro teve uma fala polêmica em relação a isso, né? Que ele fala, ó, se o STF daqui, se o Supremo daqui reconhece a minha vitória, Exato. porque Não, e ninguém reconhece o DAC e o povo por que lá no Brasil o sistema reconhece a vitória do Lula e ninguém contesta? Ele falou isso, né? E aqui ele teve uma fala parecida. Ele falou assim, ó, por que no Brasil a urna lá é válida e foi validada pelo judiciário, e o daqui foi o mesmo sistema, a urna é válida e foi verificado pelo judiciário, assim, foi validado pelo judiciário, por que o daqui não teve? É isso. Qual que é a diferença do daqui pro daí? Claro. Foi uma situação dessa que ele coloca. Qual que é a diferença do meu judiciário pro daí? Nem me lembrava dessa declaração, eu não prestei atenção à época, mas ele tem toda razão. Quando a Corte Suprema de um país decidiu, não existe um tribunal eleitoral internacional. O Brasil não tem poder arbitral, nem nenhum outro país tem poder arbitral sobre as instituições soberanas de um outro país com o qual você mantém relações diplomáticas normais. Então, se não, todas as eleições passam a ser questionadas. Senão, todo mundo que faz eleições terá que mostrar as atas uns para os outros. Isso não existe. Além do que, o Brasil violou com esse comportamento o princípio da autodeterminação nacional. E o Brasil inventou uma situação que não existe. O Brasil, o que levou às eleições na Venezuela foram chamados Acordos de Barbados, porque foram realizados em Barbados. Esses acordos foram realizados em 2023, assinados em 2023. O Brasil não é parte do Acordo de Barbados. Podem dar palpite, então. Não. Eu acho que houve, esse é o erro da política brasileira, um excesso de protagonismo. Calculando que esse protagonismo de mediação ajudava as relações do Brasil com o governo democrata do Joe Biden, com os governos europeus, especialmente os governos europeus liderados
pelo social-liberalismo ou pela social-democracia, e internamente tirava o governo Lula dessa identidade com a Venezuela que, segundo alguns, lhe é prejudicial eleitoralmente. De alguma forma eu acredito que sim. Entendeu? Mas eu acho uma política estapafúrdia. Estapafúrdia. É o maior erro. Eu acompanho o presidente Lula, acompanho sua atividade política há quase 50 anos. É o maior erro da sua trajetória política, que agora cobra seu preço, né? Então, o negócio aqui é o seguinte, você viu a população lá, uma parte dela até, pelo menos nas margens bem robusta, bem contrariado com o resultado da eleição. Que não Na Venezuela. É. Claro, o país é dividido mesmo. Veja isso. o resultado da apuração da Corte Suprema da Venezuela. Foi um resultado com Maduro vitorioso com 52% dos votos. Isso que eu ia falar. Como aqui? O que não quer dizer que representa a maioria da população. Então, A maioria da população é simples. votou, Eu vou na linha do Maduro, já que você me lembrou essa frase do Maduro que eu não lembrava. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Não, sim, mas O Lula ganha com 52% dos votos, os bolsonaristas vão para frente dos quartéis. E o que diz o PT? Com razão, diz essa acusação de fraude no processo eleitoral, porque é isso que os bolsonaristas foram fazer diante dos quartéis, é o preâmbulo de um golpe de Estado. Que de fato houve uma tentativa no 8 de janeiro. O de Venezuela, na Venezuela, você acredita que teve uma tentativa de golpe também? Por que cargas d'água que no Brasil teria havido uma tentativa de golpe de Estado a partir da derrota do Bolsonaro por uma ínfima margem, Sim. com o bolsonarismo acusando fraude? E por que na Venezuela o errado é o Maduro? Quando aconteceu exatamente a mesma coisa. Então, para mim é muito semelhante. Muito semelhante. O que teve lá na Venezuela também foi uma tentativa de golpe. Nenhuma dúvida. Eu sou testemunha da tentativa de golpe. Eu passei por várias guarimbas naquelas 2 noites. Porque eu fiquei na Venezuela até o dia 2 ou 3 de agosto. Não mais, eu fui embora no dia, vou dizer aqui, eu fui embora no dia 4 de agosto. Eu passei por várias guarimbas. Houve tentativa de ataque à Telesur, que é a emissora internacional. Tá. Não é? Ou eu vi ataques a hospitais. As imagens na internet se contam a centenas. Filmes a esse respeito. Atos de violência brutal. Mais brutal do que aqui no Brasil. Sim. Ali houve uma tentativa de golpe de Estado. O que o Maduro fez com essas pessoas que foram... Muitas foram presas, agora quase todos estão soltos. A Venezuela não tem... As pessoas falam ditadura Maduro, né? Tem muito menos gente presa na Venezuela por conta de uma tentativa de golpe de Estado mais violenta que no Brasil. Tem muito menos gente presa do que aqui. E por isso que o povo não respeita o judiciário de lá, tá? O Bolsonaro não tá a caminho... O Bolsonaro não tá a caminho da cadeia? Fraquíssimo o judiciário. Tá? Ele já tá preso já. Casa, sim, mas gente. Tá preso vai já. pro Xilindró real, não vai? Cadê a Maria Corina? Tá presa? Ela ganhou um Nobel. Agora. Sim, mas e daí? Ela nunca tá presa antes disso também. Mas ela ficou presa. Não, nunca foi presa. Nem o Juan Guaidó nunca foi preso. Olha. Ainda ganhou A lógica do governo governo Maduro, como a lógica do chavismo histórica, porque isso já valeu no golpe de 2002, é uma lógica sobre a qual eu tenho muitas dúvidas, mas eles é que sabem da casa deles, né? Que assim, a gente só leva a julgamento quem participou diretamente de ação violenta. Entendi. Se não participou de ação violenta, ou da ordem explícita de ação violenta, ou de conspiração para invasão estrangeira, não é preso. E os mandantes, que às vezes o cara só vai lá, Cara, não participou, então, mas deu. Mas esse é o que é o vilão. Por isso, estão presos quem participou de ações violentas ali naquela semana pós-eleições. Ainda tem um grupo preso, que eu acho que é um grupo de 70, 80 pessoas, que cometeram ações violentas, incluindo homicídios. É homicídio. Mas Maria Corina está solta. Nenhum dirigente relevante que não tenha participado de uma ação armada está preso. Nenhum. Porque eles não prendem
Se você não participou de ação violenta, se você não participou, se você claramente não ordenou ação violenta, ou se você não foi partícipe direto em crimes de traição, ou seja, pedir invasão armada do país. Mesmo assim, o Juan Guaidó pedia, e a Mariana Corina também, e nunca botaram a mão neles. Só um dirigente da oposição foi preso por isso, que é uma pessoa que o Maduro está pedindo agora para a Corte Suprema a cassação da nacionalidade dele, que é o Leopoldo Lopes, que está exilado na Espanha, que fugiu para a Espanha. Ele pede a invasão da Venezuela. Como que você vê esse Nobel da Corinda lá? Uma armação que não teve, eu acho, que a participação norte-americana. Acho que não, porque o Maduro, porque o Trump ficou chateado, né, de não ganhar ele o Oscar. Tô cansado de não ganhar ele o Nobel, ele ficou chateado. Não é? É isso. Ali houve uma armação ali dos liberais europeus, dos conservadores europeus, que dividem hoje os próprios europeus. Você viu que o organismo norueguês responsável pelos festejos em homenagem a quem recebe o Nobel da Paz, disse que não fará as homenagens, porque considera duvidosa a entrega do Nobel da Paz a Maria Corina, porque ela não atende os princípios tradicionais dessa premiação. Então eu acho que foi uma coisa ali de um setor da burguesia europeia, dos conservadores, dos liberais, mas é uma fraude, é uma coisa... Essa mulher... Você acha que com o tempo o Maduro vai conseguir consertar essas coisas dentro Mas da Venezuela? veja, já está acontecendo isso. A Maria Corina está absolutamente isolada. Não, eu falo de consertar até assim, ó. Eu vejo que os ataques dos Estados Unidos fortaleceu a população na Venezuela. Né? Eu acho que o povo se juntou mais ao Maduro. E a economia está crescendo, Rodrigo. A economia desde 2021 cresce. O fato dele ter jogado agora, dessa vez, a população pro campo é benéfico para ele. Querendo ou não, ele tem petróleo pra caramba lá ainda. Né? O petróleo pode petróleo do mundo, valorizar. Eles aumentaram a produção daqueles 300 mil, que foi o piso na crise, para 1,2 milhão de barris por dia. Tá 1,2 milhão. O que já permitiu a eles respirar. Ou seja, ele vai ver aonde errou, né, no passado, não vai errar naquele ponto mais. Agora com o campo crescendo, o que é fundamental, né, ter outras atividades dentro da Venezuela. Eu acredito, sei lá, será que daqui 30 anos, 20 anos a gente pode ver uma Venezuela, aquela potência que realmente era com Chávez? O crescimento médio da Venezuela 2021, 22, 23 e 24, ainda não temos 25, o crescimento médio é de 8,5%. Ó, quase 2 dígitos aí. Então a Venezuela já, mais uns 2 anos, ela se recupera totalmente do período mais grave da crise. Entendeu? A Venezuela está na rota de recuperação. Por que o Trump resolve atacar novamente a Venezuela? Porque ele não quer que a Venezuela se recupere. Porque derrotar a Venezuela é decisivo para o Donald Trump voltar a ter, para que os Estados Unidos voltem a ter influência na América Latina. Sim, a Venezuela de entrada é ali, né? Claro, e é o governo de esquerda mais poderoso. Porque a esquerda na Venezuela não chegou só no governo, chegou no poder. A esquerda na Venezuela tem hegemonia, tem a direção do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, das forças armadas, da polícia. A Constituinte está pronta, né? Entendeu? Então, o Estado na Venezuela não é mais controlado por um empresariado vinculado aos Estados Unidos, ao contrário do que acontece no Brasil. Ao contrário do que acontece na Argentina, ao contrário do que acontece em toda a América do Sul, com exceção da Venezuela. Então, na Venezuela, você tem um Estado que não é mais controlado por esse empresariado pró-Estados Unidos. Ele é controlado por forças populares lideradas pelo chavismo, através de múltiplos mecanismos de participação direta. A Venezuela é uma democracia não liberal. Pelo que você conversa com o Maduro, você acredita que quando tudo se restabelecer lá dentro, ele é um cara que pode ajudar
os outros países na América do Sul? Sempre eles fizeram isso. A política externa do Chávez era muito generosa, gente. O Chávez pegou a riqueza petroleira da Venezuela, criou uma empresa internacional que eu já citei aqui, a Petrocaribe, para vender petróleo subsidiado para os países que não tinham petróleo em toda a América Central. Mas eu falo uma ajuda no processo revolucionário. Mas essa é a grande ajuda do processo revolucionário. Quando esses governos de esquerda que chegaram no poder, quando essas forças de esquerda chegaram no governo, e elas têm